Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pitt, estamos começando mais um podcast Caterinfra, o seu podcast de infraestrutura. E hoje é um episódio especial, estou aqui com o João, sócio-diretor da Cater, e a gente vai falar um pouco da retrospectiva de todos os podcasts que a gente fez em 2024, abordando os principais temas, enfim. Fechado? Então fique até o final, não perca, porque, tem muito assunto bacana e a gente vai nos principais pontos. E para começar, assim, primeiro a gente gostaria de agradecer, porque hoje a gente está já com mais de 16 mil inscritos. Agradecer o Rodrigo, toda a equipe, né, que fez parte do projeto aí. E agradecer vocês, principalmente, né, que tem curtido muito o nosso vídeo aí. E tem muita coisa boa para vir em 2025. E vamos começar aí, que sem mais delongas, né? João, o que você, assim, primeira coisa, né? No fundo, essa nossa empreitada, o que você achou dessa empreitada que a gente fez aí de inventar esse negócio de podcast, enfim? Cara, eu achei muito legal do ponto de vista de que a gente, como engenheiro, a gente acaba ficando com a cabeça muito centralizada em determinados assuntos, né? E, e acho que o podcast ele te dá a opção de você abrir a mente no sentido de ir para um lado mais de humanas, vamos dizer assim, e menos de exatas, né? Então a gente conversa muito com o pessoal, tem essa interrelação pessoal, brincadeiras e tal. E também mesclado aí com a parte técnica, né? Então, acho que nisso pra gente também foi um grande aprendizado, né? Essa coisa de falar pras câmeras e se comunicar, acho que isso foi muito bom. Cara, o que eu achei melhor, na verdade, foi principalmente aprendizado. A gente aprendeu muito, cara, assim, com coisas que a gente nem imaginava, que são alguns detalhes, né? E hoje, depois de tantos anos de formado, esses detalhes às vezes fazem diferença. Além disso, toda essa bagagem, esse contato com a galera que a gente se força a fazer, né? Porque no fundo a gente tem que convidar o cara tem que vir aqui e essa interlocução, esse approach, a gente não fazia antes, cara. E, putz, tá muito bom, cara. É, hoje em dia na era das reuniões virtuais, né? A gente, pelo menos o pessoal vem aqui, a gente conhece pessoas, muitas pessoas a gente conhece pessoalmente aqui, né? Então, e realmente, interdisciplinarmente falando, né? A gente teve pessoas de meio ambiente, de sistemas de túneis, segurança contra incêndio, segurança viária, LENAD, estrutura, geotecnia. Uma miscelânea, né? Foi. Então, tudo que envolve a rodovia a gente conseguiu abraçar, tá? Sim, tudo não, né? Mas uma boa parte. E eu acho que pra gente foi um crescimento assim profissional muito grande trocar essa ideia, e pra todo mundo aí que tá no YouTube vai conseguir acompanhar, com certeza vai agregar bastante. Perfeito. E ao longo, não sei se você sabe, mas ao longo desse ano, eu nem lembro quando a gente começou, cara. Mas a gente teve 21 episódios até agora, estamos com mais de 16 mil inscritos. Cara, eu acho que a gente. Puta, o Rodrigo até vai saber melhor, né, Rodrigo? Mas eu chuto aqui que a gente, entre 21 episódios, cara, com certeza tem mais de 30 horas gravadas. Fora isso, teve alguns podcasts que a gente não foi pro ar. Por exemplo, a gente falou de algumas ações de investimento na bolsa, ações voltadas para infraestrutura. Só que a gente estava com aquele lapso de time, né, de ter na gaveta alguns e tal. E quando eu fui postar, eu falei, cara, não dá mais para postar, mudaram os preços. Já caducou. Então, assim, além disso, a gente vai aprendendo algumas coisas de time, porque, no fundo, o negócio tem que ser feito e já ser publicado, né? Isso é uma questão que a gente conversou muito com o Rodrigo, né, Rodrigo? E falei, cara, a gente vai ter que ser mais proativo nisso daí, né? Não vai poder deixar tanto na gaveta assim, porque você não perde o time, né? Vou lançar um desafio, já que você aproveitou o ensejo aí. Você já sabe, o que eu vou falar. Já sei, ao vivo, né? O ano que vem a gente tem que fazer um ao vivo, cara. Pra ter interação com o público. Só sortear, aproveitar e fazer o jabá aqui, sortear um livro da Cater. Fazer uma brincadeira com o pessoal ao vivo. A gente tem que escolher se tá num fingir nenhuma, às vezes a gente dá uma escorregada, for alguma coisa assim de algum cliente e tal, pra não ter esse problema, mas seria muito legal se a gente fizesse um ao vivo aí.
Até você falou de sortear, cara. Outro dia eu tava vendo isso. E esse negócio de sorteio, cara, você tem que cadastrar um sorteio lá no Ministério não sei da onde, não sei o que. Então é um negócio complicadíssimo aí. Hoje você pode ver que ninguém mais faz, cara. Então, eu não sabia disso, cara. É uma coisa de Muita picaretagem, né? O pessoal falava que ia sortear um celular, eu pegava o dinheiro, não sorteava nada. Deu muito rolo, sério. Mas vamos, voltando ao tema aí, então vamos falar, na verdade, aqui dos principais podcasts. Então foram 21, cara. Então, assim, o primeiro e o segundo nosso, não sei se você lembra, a gente fez com gente aqui dentro da cátedra, né? E o primeiro, na verdade, a gente falou de drenagem, que teve, inclusive, a gente abordou aquela questão do Rio Grande do Sul, e o outro foi de segurança viária, né? Então, nesse episódio, né, eu lembro que o Igor, né, que ele é o chefe aqui da drenagem nossa, ele falou uma diferença engraçada, que ele falou a diferença de enchente, inundação e alagamento, né? Isso é um negócio que ficou gravado na minha memória. E outra que deu um insight lá que, pô, lá nos Estados Unidos, mais de 70 bilhões de dólares são gastos anualmente com danos de enchente, inundação, enfim. Uma coisa, cara, 70 bilhões. 70 bilhões nos Estados Unidos. Cara, não lembrava disso. E aí, no fundo, depois a gente pode até pôr um trechinho aí, né, Rodrigo? Do Igor falando dessa diferença de inundação, alagamento e enchente. Aqui da área de engenharia, a gente tem basicamente 3 definições, que são enchentes, alagamentos e inundações. No caso de enchente, em teoria, é apenas a elevação do nível do rio. Choveu, escoou a água para o rio, teve essa cheia, a gente já chama de enchente, já é classificado como uma enchente. Agora, no caso da inundação, quando a gente tem uma forte chuva que o nível do rio sobe tanto que ele extravasa a sua calha. Então, quando teve esse extravasamento, aí sim a gente chama de inundação, que é o que a maior parte da população chama de enchente. Isso. E temos também os casos de alagamentos, que são ocorridos aí em partes urbanas, em que a gente tem uma chuva concentrada e o sistema projetado lá ele não suporta escoar essa vazão. Então, alaga a rua, alaga a sarjeta, só que o nível do rio ele continua normal. O problema foi de infraestrutura local ali, então isso trata-se de um alagamento. Aí, pessoal, você viu essa questão da diferença, que é bem legal aí para se saber aí que tem diferenças realmente para se tratar esse assunto. E o terceiro podcast nosso foi com o Baruf, cara. Foi uma aula aí de orçamento. Você lembra disso daí ou não? Claro. Cara, bem. Cara, e do fundo foi... Eu tô passando aqui, né? Depois Mas eu lembro que ele falou muito da questão de organização de orçamentos, de planilha. Então, assim, no fundo, o orçamento não é só pegar e colocar preço. Por exemplo, a gente vai lá, faz uma planilha de quantidades e o cara... Eu passo para ele põe preço. Não, né? Tem uma engenharia por trás disso. Isso que foi legal desse episódio aí, né? O que chamou a atenção nesse episódio foi essa organização que ele fala. Não tem melhores momentos do episódio, porque o episódio em si, ele traz bastante riqueza em tudo. Então, no fundo, eu vou pedir para deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês verem esse episódio completo de orçamento aí com o Dr. Baruf, que é para mim um dos maiores especialistas na... O Baruf é referência nessa parte de, como é que se diz, de planejamento financeiro mesmo, né? De você precificar as coisas, valor presente, investimento, ele é... Fora a precificação do produto em si, né? Da mão de obra, a parte de trabalhar com ciclo, né? Vamos dizer assim, precificar o produto acabado, né? Ele é um cara sensacional. E, bem, eu vou passar por todos aqui, depois a gente vê se corta alguma ou não, mas o quarto episódio foi de elétrica e iluminação pública, né? E o que pegou nesse episódio, ó, teve dois assuntos. Primeiro, que a nova norma, ela tá inibindo a questão da utilização de luz neutra e luz branca. Então, tudo que a gente tem visto aí que o pessoal tem instalado LED, agora os caras vão ter que voltar para luz amarela, cara. Coisa de... E também foi abordada a questão de iluminação de curva côncava e tal. Então, pessoal, depois a gente vai botar um trechinho aí, principalmente nessa questão da nova norma. Dá uma acompanhada aí
A norma foi publicada agora em final de março, né? Ela então, puta, tá fresquinho. quentinha. saiu do forno agora. Ela estava para consulta, né, já. Ah. E aí a publicação oficial foi em março, né? Então até tem muito projeto que já foi emitido, mas não foi executado. Vai ter que ser revisto porque a classificação do tipo de rodovia mudou. Antes ela não tinha aquela separação de só veículos motorizados, áreas de conflito e pedestres. Quer dizer, já tinha veículos e pedestres, mas você tem aqueles trechos onde são só veículos, a norma antiga não tinha, né? Que é a classe M. Ela tinha só a classe C. Tá. Então isso aí já entrou agora nessa revisão nova da norma. A questão da temperatura de cor, que hoje ela limita em 2700 Kelvin, que é a luz amarela, né? O pessoal gosta muito da luz branca, mas a norma já trouxe essa recomendação de não usar mais a luz neutra nem branca. E é isso, galera. Vocês viram aí a diferença, né? Até a questão da curva também, de iluminação. Espero que tenha ajudado aí. Aí o quinto vídeo foi da Bienal, cara. Puta, a Bienal a gente esteve lá, né, em Brasília. A gente expôs lá. Você lembra? O que você achou primeiro da exposição, né? Do nosso... Eu achei bem legal, né? A gente já era o segundo ano que a gente está expondo na Bienal, lá em Brasília. E nesse sentido, já não tinha tanta coisa nova como da primeira vez, mas tinha bastante coisa diferente. E eu acho bem legal aqueles simuladores que eles fazem lá para simulação do cara capotando, do veículo carrinho lá deslizando, né? Eu acho muito legal isso daí. Agora, mas não vou dizer que é o mais importante, mas uma coisa que é muito legal da feira é o contato que a gente tem com vários clientes e fornecedores, né? Esse é um dia, é quase um Réveillon pra gente, ser o Natal, né? O Natal dos engenheiros lá é quando tem essa feira que todo mundo se vê, né? É um grande encontro, é bem legal. É verdade. Assim, no fundo, a gente tá usando muito para encontrar o pessoal mesmo, os clientes, né? Eu vi nessa Bienal, diferente das outras, teve muita questão de free flow. Acho que teve, cara, eu acho que teve umas 4, 5 empresas. O outro, na verdade, tinha sido quase pós-pandemia, né? E esse estava muito maior, né? Então, acho que teve bastante... E a gente teve bastante visita também no stand, cara. Assim, muita gente fala. Isso ajuda muito, né? E, assim, galera, tem um vídeo completo para vocês verem a gente passou por algumas empresas, alguns stands lá explicando o que o pessoal fazia. Então, a gente vai deixar também o link da descrição do vídeo para vocês, tá? E aí, depois disso, né, da Bienal, aí a gente veio em 2 episódios, cara. Esse foi legal, porque a gente falou de aeroportos com o João Virgílio. Cara, isso foi uma aula, né, pessoal? Assim, e até na primeira parte a gente dividiu, porque toda vez que vem... Vocês vão ver que mais pra frente tem outro vídeo aí, mas enfim. Toda vez que a gente fala com o João, além da aula, os episódios são longos, porque tem muita história pra contar, né? E nesse episódio, o 6º, na verdade, a gente... ele falou principalmente qual que é a diferença de aeroporto e aeródromo, né? E dos equipamentos lá, né? O que é PPD, taxiway, faixa preparada, reza com S, né? Pessoal, não deixe de acompanhar agora o João falando desses equipamentos, né? Dessas definições de aeroportos. Bom, o aeroporto é um conjunto de dispositivos de prédios. Você tem a pista de pouso e decolagem de aeronaves, pode ter o que se chama de taxiway, um pátio de estacionamento e o terminal de passageiros. Enquanto que um aeródromo, ele dispensa o terminal de passageiros. Ou melhor, o aeródromo não tem o terminal de passageiros. Não, perfeito. E dentro do aeroporto, a gente tem pista, taxiway... Só para a gente deixar claro para todo mundo que a gente vai falar só mais de infraestrutura do aeroporto. A gente não vai falar da parte de terminal, essas coisas que tá fora aqui do contexto, tá? Mas dentro do contexto do aeroporto, né? Então a gente tem pista, taxiway, faixa preparada, pátio de aeronaves. Me fala um pouquinho de cada um para a gente entender o que é. Bom,
Um dos dispositivos muito importante para nós é a pista de pouso e decolagem, que é por onde, de fato, a aeronave chega e a aeronave sai. Só que na aviação a gente tem um jargão um pouco popular. Quem vai preso e quem paga a conta, porque a responsabilidade é brutal. Pelo menos numa aeronave você tem 2 pessoas, o piloto e o copiloto. Quando não, você tem lá suas 400, 500 pessoas sentadas lá atrás. Então, a responsabilidade por essas vidas é muito grande. E a pista de pouso e decolagem é aquela parte do aeroporto em que a aeronave está operando em situação crítica e velocidades elevadas. Então, temos que tomar muito cuidado com esse dispositivo. É uma engenharia que não é difícil, mas ela requer um cuidado especial da nossa parte. E dentro da pista de pouso e decolagem, a gente tem, acho que ela tem a faixa preparada, tem a reza, né, que deve ser para aquele trocadilho legal, né, da reza com Z e a reza com S. E tem a faixa, além da faixa preparada, tem uma outra faixa que era a faixa não... Tem uma outra, agora eu não vou lembrar o nome. Bem, enfim. Tá. Nós sempre brincamos que tem 2 rezas, né? A Runway and Safety Area, que é com S, reza, que tem dentro de um aeródromo. E tem a reza com Z, que é aquela que todos nós, independente da religião, de maneira geral fazemos. E o que a gente brinca o piloto ele sabe que tem uma reza, mas se ele precisar da reza com Z, a situação está muito, muito crítica. Então, esse dispositivo é um dispositivo que é feito para parar, ajudar a frear a aeronave quando a mesma está numa situação crítica que pode ser no pouso. Por alguma razão não conseguiu parar a aeronave, ela vai adentrar essa área que vai ajudar a reduzir e a parar a aeronave. Ou numa decolagem, que ele precisa por alguma razão abortar a decolagem e já está praticamente no fim da pista, que nós falamos, está na R, na velocidade de rotação, de puxar o manche, o que vai acontecer? Se ele não conseguir parar, ele vai adentrar. Então você tem a necessidade no pouso e na decolagem. Essa área de segurança é fundamental. Então é isso aí, é uma aula do João Virgílio, cara. E no segundo episódio, né, a gente abordou um pouco de, não sei se você lembra, cara, João, o seguro de vida, que no fundo não é então no bilhete aéreo. Lembro. Qual que é o preço de uma vida? Só o preço de uma vida. Cara, e assim, os 2 episódios são muito bons. Não dá pra gente ficar abordando, na verdade, ponta a ponta aqui, cara. Então vocês têm que assistir o vídeo inteiro, pessoal. Cara, teve até um momento de emoção lá, de lembrar de alguns acidentes aí. E, cara, assim, tá fantástico. Vamos deixar também o link na descrição do vídeo pra vocês verem aí que, enfim, né, foi um negócio muito bom. Aí passamos por o controle tecnológico, né, de solos, Marcos Reis, também foi muito bacana. Esse foi um podcast um pouco mais técnico, que no fundo foi levado, acho que foi um dos mais aprofundados, porque no fundo a gente falou basicamente dos controles tecnológicos que são necessários para uma obra de tanto terraplanagem como de pavimentação, né? Isso foi bem técnico mesmo. Mas foi bem legal ouvir o Marcos falando detalhes lá do ensaio, como é que ele procede, a mecânica do dia a dia. Muito interessante, né? E aí, enfim, falamos com o pessoal da Fares, né? E aí, do Pontes de Adultos, cara, que tava... Esse episódio tá em prejuízo informal, porque no fundo, acho que a primeira questão foi engraçado, que eu lembro até hoje, que o cara... Ele tinha falado assim pra gente, a gente tava perguntando de ponte, viaduto, né, que é pontilhão, então ele explicou essa diferença. Pessoal, acompanha aí ele explicando a diferença entre ponte, viaduto e pontilhão. Ela tem que cruzar, ou ela é feita para cruzar um obstáculo natural. Seja um rio, seja um canyon. Sem a ponte você não chega do outro lado. Perfeito. O viaduto ele é um conforto de tráfego.
Não tendo viaduto, você chega do outro lado através de um outro caminho ou através de um cruzamento em nível. Essa é a diferença entre ponte e viaduto. Uma curiosidade, vocês já repararam que na Anchieta e Imigrantes não tem nenhuma ponte? Todos são viadutos. Todas as obras são viadutos. Né? Nunca tinha reparado. Mesmo Por que quê? tenha um rio lá no fundão lá. Exato. Porque a razão principal é ela cortar o caminho. Tem um riachinho lá embaixo. Se pensar no caminho do mar, aquela antiga estrada de Dom Pedro, blá, 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 lá não tem nenhum viaduto, nenhuma ponte. Tem pontezinha pequenininha por causa de riachinho. Mas ela vem contornando o terreno. Então a Anchieta, ela também, se ela contornasse todo o terreno, não teria tanto viaduto. Imigrantes, daí já direto, são 10 viadutos, que vai direto, que o viaduto é enorme. Então essa é a diferença de viaduto e ponte. Legal. Uma outra curiosidade. Vocês sabem quem é o sumo pontífice? O Papa. Papa. Né? Por que ele é chamado de sumo pontífice? Porque ele é o maior construtor de pontes. Ele faz a ponte entre a terra e o céu. Sem ele não se chegaria no céu. Entendi. Por isso tem a Essa é pontifícia a na curiosidade. Universidade Católica. Tem a ver com ponte, então. Legal. E pontilhão e ponte, tem alguma diferença? Essa é uma briga que eu tenho com o pessoal da norma. Né? Que eu sempre digo, pontilhão não é uma pontezinha. O DENIT define pontilhão como uma obra menor do que, de comprimento menor do que 12 metros, coisa assim. O DR fala que é uma obra menor do que 7 metros. Quer dizer, a hora que se você fizer uma pontezinha, com 7 metros, erra na alocação, ela passa a ter 6,90, ela passa a ser um pontilhão. Não tem o menor sentido isso. Pontilhão, a diferença tem a ver com o cálculo estrutural. Um pontilhão ele é mais largo do que comprido. Tá. Então a distribuição transversal das cargas é diferente. E após essa diferença que ele falou, eu não sei se após ou antes, mas ele falou porque o Papa é chamado de pontífice, né? Não é verdade. Isso me marcou engraçado porque isso, na verdade, o Papa é a entidade máxima, né, da religião católica, mas ele faz pontos, né? E no fundo tem todo sentido aí ser chamado de pontífice, né? Isso foi um fato engraçado aí. E daí o pontifício da Universidade Católica. Também não tinha a mínima ideia. Ah, né? É. Não tinha a mínima ideia disso. E aí teve o episódio 10 que a gente falou de investimentos. Esse 10 Story de Férias. O que marcou muito foi que o Pedrinho, amigo meu, né, e ele falou principalmente o seguinte, que o Brasil é um carro de Fórmula 1 com freio de mão puxado, cara. Isso é uma frase que vem à mente toda vez que eu falo desse episódio. E no fundo, de lá pra cá, porque isso foi quase no meio do ano, né, João? E os negócios foram agravados. Então, assim, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, no fundo, a taxa de juros é preponderante, porque você faz, né, o pessoal vê o retorno em função, ao longo dos anos, em função do fluxo do que ele vai ter de retorno. E aí, com essa taxa de juros, pô, vale a pena o cara trazer investimento de fora versus aplicar em qualquer fundo de renda fixa, aí, enfim, né? Então, pô, hoje a gente está falando aqui, o Banco Central soltou anteontem, a Selic a 12,25 e já contratou mais 2 altas de 1%. Então, a gente está falando de 14,25. Cara, é muito alto. Isso afugenta a galera, cara. Então, pessoal, assim, para vocês entenderem um pouco o conceito, né, do que foi investimento, a gente até falou de debêntures incentivadas, algumas questões que são preponderantes para a infraestrutura. Acho que vale a pena assistir esse episódio aí. Não vou citar pontos específicos, mas todo esse conceito é abordado nesse podcast e vamos deixar o link aí na descrição, né?
Aí tivemos o pessoal da ACO aqui, falando de novas tecnologias. Isso é uma coisa que você domina bem, né, João? O que a ACO trouxe assim na CRE? Porque teve aquele negócio Stormbricks lá, né? Mas o que você lembra de novidade que foi explicado lá? Na feira, você disse? Não, da feira não, do podcast. Não, cara, assim, de novidade pra mim não tinha muita coisa, não, acho que eu já conheço bem. Mas assim, que eu me lembre, foi muita discussão lá a gente falou do coeficiente de Manning, das características do dispositivo, da durabilidade, da capacidade hidráulica, né? Coisas mais técnicas mesmo, né? A gente até comentou, eu lembro na época que eu falei que eu quando eu viajei lá para conhecer a fábrica da ACO na Alemanha, isso em 2014, era justamente quando estava implantando essas canaletas monobloco na transversal ali do Vale do Anhangabaú. E elas estão até hoje, já faz mais de 10 anos isso. E é um equipamento muito durável mesmo, muito resistente. Como o concreto polimérico ele é bastante liso, né? Tem pouca rugosidade, então o coeficiente de Manning dele é baixo. Então isso confere mais capacidade hidráulica e, segundo os fabricantes, ele é muito mais autolimpante, né? Então você acaba tendo menos manutenção. Então, ele explicou mais no detalhe isso daí, né? Mas, enfim, o pessoal da ACO aí, quem tiver interesse, entrar em contato, porque, sei lá, no meu humilde entendimento, eu não sou operador de rodovia, mas eu achei a longo prazo vale muito a pena, né? Que são produtos muito bons. O que me chamou a atenção é que, assim, concreto polimérico não vai pedra, né? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, e a segunda... Ele falou que não deve chamar de concreto, né? Que é outra coisa, né? Caramba, você não lembra o termo exato, pessoal, mas assim, vamos colocar aí para vocês verem certinho essa definição do concreto polimérico aí, que a gente chama de concreto polimérico, mas na verdade é um concreto. É isso aí. O concreto polímero, ou polimérico, como alguns dizem, né? Não sei nem porque chama de concreto, porque não leva nem cimento nem água, né? Ele é composto por uma resina de poliéster, né? Uma resina... segredinho aí, tipo Coca-Cola, né? Não podemos revelar aqui. É guardado no cofre também ou guardado não? no cofre, exatamente. Né? Então tem a resina de poliéster, agregados finos, né? Estou falando de areias em vários tipos de granometrias, né? Carbonato, né? De cálcio para poder fazer a mistura, né? A maisena aí para fazer deixar fluido, né? Toda a mistura. E aditivos, né? Como catalisadores, endurecedores e tudo mais, né? Então, isso tudo é jogado no molde, né? E a gente tem as canaletas, é o que está aqui na mesa, inclusive, né? Não sei se você consegue verem aqui, né? Isso aqui é um Esses são um mini bloco aí mini de blocos, concreto polimérico. mais a nível de divulgação. Mas esse concreto polímero, né? Essas canaletas, tem altíssima resistência, né? Só para dar um pouco de dado para vocês, o concreto convencional, né? Com toda a tecnologia já desenvolvida ao longo de vários anos, né? Dezenas de anos aí, a gente chega aí por volta de 80, 90 MPa, um concreto de altíssimo desempenho, né? Na construção civil hoje. Isso é coisa só de concurso ainda, né? Porque para chegar, geralmente a gente fala de 35, 40 MPa. 35, 40, a obra normal é 25 a 30. Exato. Estou falando assim, o máximo, né? Que você chega com alta tecnologia, fazendo controle de temperatura, todo um esquema por trás aí. E já o nosso concreto polímero, a gente chega a 100 MPa, 95, 100 MPa, né? Se colocar na prensa lá um cubo de prova, vai chegar a isso, tá? Agora, isso aí não é o pulo do gato. E sim, além da resistência à compressão, ele tem altíssima resistência também à fricção, que aí é o grande problema do concreto convencional. Sim. Né? A fricção não tem a capacidade de resistir a cargas de flexão, a menos que você coloque um vergalhão, coloque aço, né? Que faz a função da tração, né? A ferragem positiva. E o nosso não precisa, o nosso não vai nenhum tipo de armação. Então ele já, com essas características desse concreto polímero, você já tem compreensão, flexão, e com isso nos dá a oportunidade de colocar, por exemplo, em rodovias, né? Passagem de caminhão, carretas, né? Que é classe D400, e até mesmo em aeroportos, né? Você, esse canal pode passar lá? Pode. O A380 lá, né? Inclusive passa várias aeronaves, né, em cima, em vários aeroportos. A gente tem cases aí em vários aeroportos no Brasil todo. Né? E aí, pessoal, vocês viram isso daí, cara, que é fantástico. Tem a questão de resistência à tração na flexão, que no fundo é um fator preponderante também, que também tinha me chamado a atenção nesse episódio. E, enfim, cara, eles estão aí para ajudar. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Não vai armadura também, olha essa conversa. Tem bastante
coisas boas aí, né, cara? Aí, depois dele, tivemos o Benjamin, aqui falando um pouco de geotecnia e, enfim. E foi abordado muito a questão de contenção, né, cara? Né? As tipologias de contenção, tanto para corte, como para aterro. A gente conversou bastante sobre métodos de cálculo, né, dos ensaios, como é que ele faz a parte da geologia para calcular para dimensionamento mesmo, né? Como é que ele faz para estabelecer os parâmetros, né? Então foi uma aula também, muito legal. O Benjamin é fera no assunto. E no fundo, o que me chamou a atenção na época foi que ele tinha falado de muros, e que os muros, na verdade, contenção, né, que na verdade é o nome popular muro, mas ele não tinha, ele tem o cardápio. E aí não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Tem preços diferentes e características diferentes. Eu até vou colocar um trechinho para vocês aí, dessa hora que ele fala desse catálogo de contenções que ele tem. A questão de usar rímel acaba sendo uma tendência. Então, a gente tem um menu como se fosse do McDonald's para os clientes. Ó, tem essa solução, essa. Qual que você gosta? Eu gosto... O que é melhor? Não tem melhor. Você gosta... Se quiser questão econômica, tem essa aqui, tem essa aqui. Tem questão estética também, né? Então, aí eu quero solo reforçado. Qual que você prefere do ponto de vista estético? E tem uma questão interessante. Para esses condomínios, eles têm uma preferência muito grande para placas de concreto. Para a rodovia... tem uma tendência muito grande para gabião. Então, para gabião, terra mesh. Então, tem mercados que, apesar de ser a mesma solução, também tem preferências porque são soluções mais utilizadas há muito tempo, mas depende muito do cliente o que ele quer usar, né? Então é isso aí, pessoal. Uma aula do Benjamin, né? Desse catálogo aí, eu acho que é super pertinente aí, né? Tem diversas soluções que podem ser usadas para a gente, né, fazer... a obra de contenção viária aí, que na nossa área aqui é usado, toda hora é usado, né? Aí depois tivemos com o Marcos, carreira em engenharia civil. Isso foi uma dica que o Rodrigo deu aqui. Falando, André, você tem que fazer um vídeo sobre carreira, ó. E o Marcos, cara, falou bastante coisa desse aspecto de carreira. E, só que a gente foi mais a fundo, né? A gente falou da questão de resiliência, né? E até eu falei de uma parte lá que eu defino a diferença de resiliência na engenharia versus a resiliência na questão comportamental, né? Vamos colocar esse pedacinho do vídeo para vocês darem uma olhada. A pessoa, ou ela vai aceitar mais ou menos pressão. Então, hoje o pessoal dá muito valor para a questão que eles chamam de resiliência. E eu vou até dar um insight aqui, porque resiliência, na verdade, é um termo que saiu da engenharia, né? E aí outro dia eu vi... Se popularizou, né? Todo mundo hoje fala resiliência. E aí todo mundo fala resiliência. E aí outro dia eu vi um pessoal falando assim, resiliência é o cara que, tipo, ele recebe porrada, e aí ele absorve a porrada, e depois, né, volta pro mesmo estado. E aí eu tava pensando no termo resiliente, porque, na verdade, o que o cara falou, se o cara recebe porrada, né, recebe pressão, e ele ele absorve e depois volta pro mesmo ponto, isso daí ele não é resiliência, isso daí é elasticidade. Isso daí é Hulk. Porque a resiliência, na verdade, é quando você tem a pressão, né? No fundo, em termos de engenharia, você pressiona alguma coisa, ela vai deformar, ela volta nunca pro mesmo estado. Ela tem um acúmulo, ela tem uma deformação que a gente chama de deformação permanente, vai. E o cara que é resiliente, né, no meu conceito de resiliência, o cara, ele recebe porrada, ele absorve muito, só que ele cresce um pouco nisso daí, sempre. E aí o cara vai estar cada vez mais resiliente. E aí, João, visto isso, assim, que você tem mais um comentário desse podcast de carreira, não sei se você lembra. Eu lembro, claro. Não, eu achei que foi bem legal a gente trocar essa experiência, até pro pessoal escutar, né? Tem um pouco... eu já tô com aí 24 anos de formado, mais ou menos. E a gente, enfim, viveu muita coisa aí nesse tempo, né? E é legal a gente passar essa troca de experiência pro pessoal mais novo, né? O pessoal do YouTube, uma idade baixa, assim, né? Então eles verem que a gente também passou por muita dificuldade, tomamos vários nãos, né? E não pode esmorecer, né? Tem que ter força e continuar.
Cara, não. Na verdade, outro dia tava. Não sei com quem eu tava comentando que eu tava, sei lá, que número de paciente tá, quase 1.700. Aí eu falei, cara, eu acho que eu recebo, tipo, 10 não, então sim. Ou até mais, às vezes é 20, cara. Então, realmente, isso daí é pra tudo, cara. Não é só pra carreira, é pra como você quer performar aí. Aí passamos por BIM, né? O Marcos Cardoso, ele da Fraseiro Ferroni, ele é até autor de livro e tal. Esse você tava numa reunião, você não pôde participar. Não consegui. Né? Mas, assim, no fundo, a gente falou muito da concepção, da metodologia, né, na verdade. Porque, no fundo, o PIM é uma metodologia que eu quase falo que é um gerenciamento de projeto, né, cara? Se a gente, o que eles cobram, né, que o pessoal cobra, geralmente, é você ter organização e gerenciamento das informações. Isso é o BIM, né? Não é no 3D, simplesmente, né? Isso vocês no civil fazem de cabeça para baixo. E aí, cara, a gente foi na Paving, cara. A Paving foi um episódio especial. Esse a gente passou por muito mais stands e para conhecer o trabalho do pessoal, o que você está trazendo de novidades. E também vou deixar um link na descrição do vídeo aí, porque é impossível falar, porque cada um veio, a gente foi bem no... Muito equipamento, muito maquinário, era um negócio gigantesco, mas né. Essa Paving tava ridícula. Cara, tava muito grande, tava muito legal. E muito equipamento mesmo. E no fundo, o que a gente escolheu alguns, né? Porque é impossível passar por todos. E cada um a gente falou da essência, do melhor que o cara trouxe. Então, cara, vocês não... Galera, não pode perder esse vídeo, cara. Vocês têm que ir lá assistir esse vídeo, porque, meu, não tem nem como explicar aqui, cara. É uma aula prática, né? A aula prática pelo computador, mas tô legal. E aí, passamos, né? O Santi veio aqui, diretor de operação da Artesp. E aí a gente veio falar de concessão, né? Das mudanças, perspectiva e concessão. E aí, ó, cara, o que ele trouxe lá? Ele trouxe algumas coisas que eles estão mudando ao longo dos anos nas concessões rodoviárias, assim, então de melhoria, na verdade, né? Não sei se você lembra de alguma, eu lembro de algumas aqui, até posso pontuar. Ele citou, por exemplo, nível de ruído, que os caras estavam colocando lá, que a Lied ligou pra ele, que... Tava numa rodovia aí, que eu não vou falar qual, e tava muito barulho. Muito barulho, e é porque, no fundo, na verdade, a abertura do revestimento asfáltico estava muito grande, né? Que eles tinham usado um outro tipo de revestimento. E aí agora, eu não sei se todos os contatos, tá? Mas tem nível de ruído. Aí passamos por free flow, né? Não sei se... ele falou que a Noroeste, ela não precisa fazer a transformação agora, não tem período. Mas essas novas concessões, inclusive, saíram... Quantas saíram, cara? 3 aqui para São Paulo agora já? 3 para São Paulo. Aí teve essas de Goiás e Paraná recentes, não? Cara, ontem, Ontem saiu, saiu, verdade. Saiu. Então foram duas ou 3 de São Paulo? Foram duas, é verdade. Uma no Paraná, uma em Goiás. Aí teve Sorocabana, Nova Raposo. Cara, é muita concessão. E no fundo, eu acho assim, que só tá tendo sucesso, cara, até por nível de concorrência, né? Porque foi a primeira vez, você que viu aí, né? O pessoal cantando número lá porque tinha empatado em questão de... O Viva Voz lá. O Viva Voz, né? Porque no fundo tinha chegado a uns 5% de diferença, né? Foi emocionante isso aí. E o mais legal é que a gente participou de né? A gente participou de um estudo e a gente foi lá na B3 acompanhar. Então, o Santi explicou aqui pra gente. Não tem nada específico assim, porque é um vídeo mais amplo, pessoal. Vamos deixar também aí pra vocês. Mas ele veio falando de evoluções, de coisa, por exemplo, uma coisa que ele citou, que você pode até comentar melhor, que ele falou a questão da drenagem. Então, assim, quando você duplicava ou fazia alguma melhoria, aí você verificava a questão da drenagem profunda. Só que, por exemplo, quando pegava um trecho que não fazia nada, não tinha nada para fazer, ninguém verificava. E hoje estão imputando isso, né? E é isso? É isso aí.
E aí, se tem algum problema histórico lá de drenagem, eles fazem uma compensação de obra dentro do contrato para poder adequar aquilo lá. Então, acaba que o problema, senão o concessionário e fala, não, isso aqui não está no meu escopo, paciência. Só que o usuário acaba sendo prejudicado. Então, isso aí foi uma coisa que eles modelaram. E uma coisa que ele falou também, que eu lembro bem, é que como foi a evolução disso, né? Porque aqui, o estado de São Paulo, aí já está com a Artesp desde 90, as primeiras construções são de 97, né? E aí, vamos dizer assim, que a gente, entre aspas, exportou esse escondeiro pro resto do Brasil. E o Santos começou aqui na Artesp, e depois ele foi lá pra NTT, né? E aí, lá da NTT, ele conseguiu agregar bastante dessa expertise dele daqui de São Paulo. E hoje você vê os editais de concessão, tanto da Artesp quanto da NTT, são bem parecidos mesmo. Critérios de obra, como é que tem de projeto e tal, o que tem que atender. Então, você vê que tá uma coisa mais unificada aí também. Bem legal. Uma grande contribuição aí do Santos e do pessoal da área técnica. Cara, no fundo a gente tem que evoluir, né, cara? E, assim, se não traz essa evolução, também não traz investidor, cara. Porque se ficar tudo na conta dos caras, só risco e não tem benefício, cara, os caras vão embora. Com certeza. E depois falamos de túneis, o pessoal da Imprudes, Ivan e Ricardo, cara, também foi uma aula, porque... Meu, esse vídeo é engraçado porque esse episódio tem muita coisa, cara. Tem muita coisa assim que eles falaram. Foi uma coisa que... Vou até citar aqui, mas depois você fala da questão da Santa lá, né? Mas foi engraçado. A gente falou muito de ventilação. E a ventilação, ela ajuda tanto na questão da ventilação em si e de incêndio. E esse a gente, pelo menos eu não tinha ideia, né, que fazia tanta diferença assim a questão da ventilação. E outro ponto que foi era uma falácia, na verdade, a gente não sabia, era a questão do revestimento asfáltico nos túneis, né? É verdade. Isso, vou pedir depois pro Rodrigo colocar um pedacinho do vídeo, né? Mas, na sequência aí, pessoal. Mas, assim, lá na Europa, teve aquele acidente de Mont Blanc, e aí o pessoal falou que foi por causa disso, né? E hoje, até hoje, o pessoal acha que é por causa disso. E na verdade não foi, né? Na verdade teve outros problemas e o pessoal tem colocado revestimento asfáltico dentro do túnel. Só o Brasil que não tem colocado ainda, que tem esse negócio aí, né? E, cara, foi uma puta conversa sobre sistema também, tudo sistema interligado. Se for de ponto alto quanto baixo, que nem no meu, qual que era pior, né? Foi também que os túneis descendentes são piores que os ascendentes, porque o veículo, quando ele tá descendo, ele acaba forçando o fluxo de ar para baixo, só que a fumaça aqui para cima. Umas coisas que a gente nem imagina. E quando é duplo, né, aí é pior, né? A pior situação é quando é mão dupla, né? É isso que a gente não faz, né? Não faz. Mas eu pedi pro pessoal colocar, o Rodrigo colocar um pedacinho da questão principalmente dessa falácia aí do revestimento asfáltico nos túneis. Uma pergunta que eu ia fazer, porque tem esse acidente que você mencionou e tem o mais famoso de todos, que é o de Mont Blanc lá, né? E tem pelo menos, começou de pavimento, tem o pessoal fala muito do pavimento, porque lá o pavimento era pavimento asfáltico, e aí queimou o pavimento asfáltico, né? E aí depois, você pode ver no Brasil, todos os túneis são de pavimento rígido, e se você perguntar pra alguém por quê, o cara vai lembrar que é por causa do acidente de Mont Blanc. E tem alguma relação? Não tem nada a ver, isso daí é um mito. Não, tem um pouco a ver, mas isso é o tipo de coisa que... Assim, tem vários túneis que são, inclusive na Europa, vários países não fazem o túnel de pavimento rígido. Não faz, o cara faz pavimento asfáltico porque é um pavimento mais fácil de manter ao longo da vida útil, né? O pavimento rígido tem um problema da manutenção grave, né? Quem costuma falar isso normalmente é o pessoal da indústria do cimento Portland. Eles sim adoram isso. Não, porque o asfalto é perigosíssimo, vai morrer todo mundo. Isso que você tá falando, recentemente o prefeito aqui em São Paulo foi refazer aqui o pavimento dos túneis aqui. Puta, foi um caos na cidade, né? O pavimento rígido, justamente então, exato. Do Ayrton Senna e do Tribunal de Justiça, cara, parou a cidade, assim. A gente trabalhou alguns projetos que originalmente o túnel era em pavimento rígido. E aí, por uma questão estrutural complicada, o pavimento necessitava de uma intervenção complicada. Então, teve um caso lá, por exemplo, que a base toda do pavimento saiu, foi levada
Foi carreada, as placas ficaram todas soltas. E aí, assim... Caraca. Tá bom, isso aqui significa fechar o túnel 6 meses para fazer uma ligação importante lá no Rio de Janeiro. E a decisão foi, não, vamos colocar um asfalto aqui em cima. E é o mesmo asfalto, há, sei lá, 15 anos que eles fizeram isso. Tá lá, porque com a base é muito boa, foi feito um bom asfalto. O único problema é que subiu o grade um pouquinho, e aí o gabarito estava limitado, tiveram que sair subindo luminária, subindo os equipamentos para não ter nenhum choque, mas é uma boa solução, né? Assim, do ponto de vista da segurança, isso não é uma preocupação importante, ela é marginal, né? Tá, então é um mito. Tem uma pequena influência na iluminação, isso é fato. Isso sim. Porque a norma de iluminação, ela mede a iluminação pelo parâmetro da luz refletida na cena. Então é a luz que sai das luminárias, bate no pavimento, bate nas paredes e volta para o motorista. Claro. Tanto é que a medição, o projeto, até a norma fala, é em candelas por metro quadrado. Não é em lux. Né? Lux é a luz direta, a incidência é a luz que refletiu na cena pro condutor. E aí, se você tem um pavimento escuro, reflete menos luz. Sim. Aí as luminárias são um pouco mais potentes, né? Mas isso também é uma questão então, marginal. Se você colocar o custo de fazer, né? O importante é ter uma base boa para durar o asfalto também, né? Sim. Flexível, né? Legal. E é isso aí, pessoal. A aula do pessoal do Ivan e do Ricardo aí da Impulse. E depois de ter o meio ambiente, foi uma conversa bem ampla, na verdade, né? E para falar de algumas questões, eu lembro que foi falar da Araucária, mas na verdade é tudo, no fundo, se você começar, eu lembro pelo menos como que ficou de lição desse episódio aí, era se a gente começar a tratar desde do anteprojeto, digamos assim, né? Essa questão de meio ambiente, mais rápido a gente vai mapear os riscos, mais rápido a gente vai achar alternativa. E tem alternativa para tudo. Sim. Né? Não é um empecilho, não é uma dificuldade, na verdade. O meio ambiente não está lá para interromper o negócio. E aí foi um convidado que você chamou aí, que é o Yannis, cara, que foi o 19º episódio, que foi, cara, foi trau. O Williams é uma referência, hein? Ele é um cara ultra sênior aí já, muito experiente. E aí eu tava vendo, eu tava até ouvindo hoje, cara, que assim, a primeira obra de MDT do Brasil foi o coletor do tronco lá no Ambi. E às vezes eu tava ouvindo ele falar também. Quando tá ouvindo hoje, tá? E esse é um assunto, e outro, cara, que eu vou pedir pra colocar, que foi engraçado, que é engraçado, mas eu vou pedir pra colocar um pedacinho. Que quando o pessoal trouxe a tecnologia na Inglaterra, método não destrutivo, na verdade, chamava método não disruptivo. E aí os caras erraram a tradução, e aí virou método não destrutivo, cara. Botaram a culpa na secretária pra variar. Hoje em dia não tem mais secretária, porque isso é coisa de meio antigamente, né? Que tinha uma pessoa só pra ficar de... Leva a gente pra culpa no estagiário, leva. E assim, pra findar aí, que chamou a atenção nesse episódio, que eu vou pedir pra colocar um pedacinho aí, foi que hoje a gente consegue fazer, não sei, tramos até de 1 quilômetro, com estações no 500 metros lá, para ajudar a empurrar todo esse sistema aí. E o que pega hoje, na verdade, né, que eles chamam de pipe jacking, né, na verdade é você tentar toda essa massa que você tem que empurrar, porque tem o ângulo de atrito fora todo o peso do negócio que você tem que empurrar, né? Então, pessoal, dá uma olhada nessa parte aí que a gente vai colocar para vocês, que, cara, essa foi a parte que, assim, me chamou a atenção, porque em termos de produtividade é gigante. Ah, sim, Eu lembro de ter visto isso na faculdade, realmente ele tem uma limitação de comprimento. E a parte engraçada disso é quando a gente fala como é que foi o roubo a banco. Ah, é verdade. Você falou do roubo, cara. Como a gente já tá se planejando aí pra fazer o nosso túnel ali. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí que o Enzo falou isso daí. E em termos de extensão, assim sem ter posto de inspeção. Muito bem colocado isso, André. Por exemplo, o anel segmentado, como do metrô, não tem limite de extensão. Tá. Porque a máquina, ela usa a propulsão dela apoiada nos anéis anteriores, e isso ela pode andar 200 mil quilômetros. Ela tem um limite porque tem as estações. Então, entre uma estação e outra, você tem um tramo.
entre uma estação e a outra tem outro tramo. Mas se não tivesse, Que podia ser direto. vão se interligando e vai formando uma linha metroviária. Na obra do coletor-tronco ou do interceptor de esgoto, você às vezes tem uma linha muito longa entre postos de visita. Essa que é a minha dúvida. Por exemplo, 1.000 metros. 1.000 metros é uma extensão muito grande para o pipe jacking. Você imagina você cravar um tubo aqui no poço, ele vai andar 1.000 metros para chegar do outro lado. É impressionante, né? Então, o que acontece? O atrito lateral, nesses 1.000 metros, às vezes chega a valores altíssimos. E o que acontece com a reação aqui? Você pode estourar o poço, porque a carga hidráulica é muito grande para empurrar esse tubo. É porque você tem que empurrar os 1.000 metros. Então né? você tem que empurrar os 1.000 metros. Tem que ter Você não está força. empurrando um tubo só. Você está empurrando praticamente 400 tubos numa extensão de 1.000 metros. Porque os tubos geralmente têm 2,5 metros. Então você está empurrando 400 tubos. Cada tubo desse pesa quase 10 toneladas. Caraca. Então você imagina o peso próprio. Você empurrando o peso próprio, mais o atrito lateral, o tamanho do equipamento de propulsão que você teria que ter no posto de visita. Hoje tem um subterfúgio que é chamado estação intermediária. O que é a estação intermediária? Nesses 1.000 metros, você coloca a cravação aqui do tubo, crava 250 até 500 metros. Dando um Seria exemplo grosseiro. o máximo aí. O máximo, Tá. 200, 500 metros. Dentro do túnel vai uma estação intermediária. O que é a estação intermediária? É um conjunto de cilindros pequenos, finos, para ele não ocupar um espaço dentro do túnel, porque passa vagoneta, depois você vai passar tubulação que você vai utilizar para retirada da lama, circulação de ar, aquela coisa toda. Então, eu poderia, numa próxima oportunidade, fazer um audiovisual disso, seria muito oportuno. Então, essa estação intermediária, ela vai empurrar dos 500 metros para frente. Então, o propulsor aqui atrás, os macacos hidráulicos vão empurrar 500 metros e aquela estação intermediária vai empurrar os outros 500 metros. Você está entendendo? Para suavizar a carga que seria necessário para cravar 1.000 metros. Entendi, Entendeu? entendi. E por fim, esse foi um mega projeto aí com a ajuda do Rodrigo, que a gente fez nosso maior episódio aqui, que a gente nem fez nesse ambiente, pessoal. A gente fez em outro ambiente aqui, que a gente uniu 2 comandantes, professor Dr. João Virgílio e agente de projeto, para ter essa interação. Qual que era a percepção do piloto versus o que a gente acha, cara? E, cara, foram várias coisas que para mim... É verdade, né? A gente achava que aquele aeroporto do Rio, Hora Galeão, né? Que era mais perigoso e tal. E esse cafinho, Hora Galeão, tô tranquilo. Não, e a parte que ele falou do FLD, né? Porque assim, no fundo do FLD, eu falei, mas pedrinha não tem problema. E eu achava que uma pedrinha pegava na turbina, né, por exemplo, já estourava tudo. E não é assim, né? Tem a questão, tem outras questões. E só que tem outras coisas, por exemplo, que são mais perigosas. Que ele falou, vários aeroportos a gente vê desplacamento. Aí tem que avisar, ele avisava lá a operação do aeroporto que tava aí, tinha visto, né? Mas mais surpreendente, assim, a gente tem uma percepção que eles não têm. Por exemplo, a reza, eles sabem que tem, né? Isso assim, mas eles não ficam nessa toada aí, né? No fundo, eles fazem o planejamento de voo e, cara, beleza. Assim, na teoria, assim, que me chamou a atenção, que eu acho que depois a gente põe essa parte pra vocês verem. Que no fundo, que o piloto, ele faz o planejamento de voo pra usar o comprimento de pista, cara. Tipo assim, e geralmente o comprimento de pista tá que sobra. E a gente acha que não, o comprimento de pista o cara usa tudo e tá no limite, né? E né, isso que assim, chamou a atenção foi isso, né? E a gente falou um pouco de questão climática, né? Que tem, quando na verdade tem aquecimento global, quando tem muito aquecimento, pega um ambiente muito quente no fundo, aí você diminui, né? No fundo você tem que diminuir carga ou... exatamente. Então, isso é uma preocupação que a gente tinha tido no primeiro episódio, que a gente tinha falado com o maravilhoso.
E foi abordado nesse e a preocupação dos dois, né? No fundo, assim. E é legal a percepção do cara que tá lá esperando o bicho, né? Como ele sente isso, né? Que não é só teoria. Não. Então, esse foi a parte legal aí desse episódio. Mas esse episódio realmente ficou grande, pessoal. Cara, ficou. Acho que a primeira parte tem 1h e poucos. E a segunda tá pra 1h50. Mas, você para no tempinho e vai vendo pro parça, cara. Porque assim, nunca ninguém usou, né? Ninguém uniu comandante, projetista, né? E o professor Dr. João Virgílio, essa interação nunca teve, cara. Então é só aqui nesse canal que tem isso. Então é isso, pessoal. Passamos por todos esses momentos memoráveis aí. A gente aqui só deu uma pitada em algumas coisinhas, né? A gente agradece muito as visitas, né? O empenho de vocês aí de assistir, né? A gente agradece toda a equipe aqui também, Rodrigo, né? Todos os convidados nossos. E, cara, 2025 vai estar espetacular. A gente já tá agora agendando umas conversas que vocês, vai sair de série aí. Então, acompanhe a gente, não deixe de acompanhar a gente no nosso canal. Sigam a gente no nosso canal, estamos no Instagram, né? LinkedIn. Bata no sino. Valeu e até mais. Valeu, pessoal.